Olá, caros alunos, professor Evandro de História. Nós vamos agora corrigir as questões da página 168, do roteiro de estudo, as questões de 1 até 10. E eu convido você a acompanhar as questões e comentarmos então as respostas, tá ok? Muito bem. A primeira questão, a questão número 1, é a seguinte: como o Ndongo conseguiu se libertar do domínio do Congo? Bom, por meio do tráfico clandestino de escravizados, né, com os portugueses em Ndongo, né? Esse reino conseguiu armas de fogo, né? Eles trocavam com os portugueses, né? O que fez com ele se livrar do domínio do Congo, porque eles aumentaram, né, o poder dele, né, do seu exército. Ok? Muito bem. Vamos agora à questão número 2, que diz assim, ó: de que forma os negociantes conseguiam os escravos vendidos na América? Bom, como você sabe, as pessoas que eram escravizadas, né, na África, elas eram comercializadas. E nesse caso, né, negociando com os reis e os chefes, né, dos reinos, das tribos, né, das aldeias, na costa da África, né? Alguns eram capturados no interior e trazidos, né, até o litoral, né, nas feitorias, né, e se trocavam por mercadorias, né, na forma de escambo, né, que é a troca mesmo perdão, entre produtos, tá ok? E as pessoas eram, nesse caso, tomadas como mercadoria, ok? Muito bem. Vamos à questão de número 3, que diz assim, ó: quais as mercadorias trocadas pelos europeus por escravos na costa da África? Bom, nesse caso, no século XVI e no século XVII, as armas, as mercadorias, né, aumentavam, né, o poder bélico deles, né? Então, o que acontece? Eram inúmeros, né? Sobretudo armas de fogo e cavalo, né? Para aumentar o poderio bélico deles ali. Tá ok? Muito bem. Como os reinos negros conseguiam mais escravos? Bom, essa pergunta aqui é colocada, ela nos leva a pensar de como eles eram capturados, né? Havia outra maneira deles serem tomados, né, como escravos, né, como escravizados. Nesse caso, o que a gente tem aqui? Eram promovidas guerras, né, para conseguir prisioneiros, né, ou então buscas, né, mais ao interior, né, e depois eles eram vendidos, na verdade, como escravos. Ok? A questão número 5 é a seguinte: como Nzinga conseguiu manter seu reino independente dos portugueses, né? Nzinga era aquela guerreira, né? E ela, nesse caso, o que foi que ela fez? Ela era a rainha de Ndongo, né? E também dos Jáganos, temidos Jáganos, guerreiros, né? Que desde muito, muito pequeno, né, eles tinham esse espírito, né, de treinamento justamente para se preparar para ser um grande guerreiro durante toda a vida. Então, ela guerreou durante décadas contra os portugueses, né? Ela criou uma resistência enorme, né? Fazendo eles reconhecer a sua autonomia, porque eles perceberam que não conseguiriam vencer a rainha Nzinga. Tá ok? Vamos à questão agora número 6. Qual é a relação entre o Congo e a ilha de Luanda? Bom, nesse caso, o que a gente tem? Era uma ilha, era na ilha de Luanda, na verdade, né, que os congoleses conseguiram as conchas que utilizavam como moeda os imbos, né? Tá ok? Então, essa era a relação entre o Congo e a ilha de Luanda. Legal? Muito bem. Vamos à questão de número 7. Qual é a relação entre o exército e a centralização dos governos? Isso é bem interessante essa questão, né? Por quê? Olha só, a existência de um exército, né, permanente, ela facilitava o domínio do chefe e os reis locais sobre a própria população, né, uma vez que ele era muito centralizado, né? Isso permitia, então, o aumento, né, do domínio sobre as outras regiões, que elas eram menos centralizadas, né, eram mais descentralizadas, podemos assim dizer. Então, isso não permitia um exército pronto, né, para ser reunido em caso de guerra. Tá ok? Vamos à questão agora de número 8. E ela diz assim, ó: qual é a relação
entre sucessão real e a linhagem do Congo no século XVI. Bom, nesse caso aqui que a gente tem aqui, os sucessores ao trono eram escolhidos entre os membros de determinada linhagem. Ou seja, tinha uma linhagem, por exemplo, uma tribo, né? Eles tinham uma linhagem e todos os reis que sucederiam rainhas tinham que ser daquela linhagem, ou da mesma família. Geralmente é hereditário, né? De pai para filho, de pai para filho, assim sucessivamente. Tá ok? Vamos agora à questão de número 9. E ela diz assim, ó. Por que essa afirmação é falsa? O poder do reino do Congo era descentralizado, pois os chefes locais tinham mais poder do que o próprio rei. Bom, essa não é difícil, né, a gente responder. Por quê? Porque o reino do Congo tinha um governo centralizado na figura do rei, sim. E os chefes locais obedeciam até na guerra. Inclusive, né, as pessoas que faziam parte da corte, né, também tinham que se aliar, tinham que se apresentar às linhas de frente, né, justamente com os escravizados e as pessoas, como os camponeses, também para lutar a favor do rei. Tá ok? Vamos agora, então, à última questão. E ela diz assim, ó. O documento a seguir foi escrito pelo português Antônio de Oliveira de Cadornega, no século XVII. Leu com atenção e responda. A que dinheiro o autor se refere? Bom, esse dinheiro, que é o melhor gênero de todo o Reino de Congo e seus senhores, se pesca e apanha na ilha desta cidade de São Paulo de Assunção, chamada pelo antigo e moderno Ilha de Luanda, que nunca, para com este gentio, perde o valor, nome e tradições, né? Então, o que a gente pode dizer aí, né? A gente tem que responder a que dinheiro esse autor está se referindo. E nesse caso, o dinheiro que ele está descrevendo aí é a moeda utilizada no Reino do Congo, né? Que era o zimbo, que na verdade eram conchas, né? Mas eram conchas lindas, maravilhosas, que na verdade se utilizavam como moeda, tá ok? Então ficamos por aqui, espero que tenham entendido e a todos um forte abraço.